Olá, meus queridos, tudo bom? Faz tempo que eu estou querendo passar para vocês algumas coisas que eu estou aprendendo e estudando e tentando compreender umas coisas que estão acontecendo com essa questão da pandemia e do isolamento. Nós às vezes precisamos nos recolher e procurar dentro de nós algumas coisas que nos ajudam a seguir essa caminhada com discernimento, com paciência, com fé, com determinação para não sucumbir às tentações. E são muitas. Os pensamentos que não são nossos são uns dos mais que nos deixam mais vulneráveis. Por isso que é necessário orar e vigiar. E viver terra, mexer na terra, plantar, brincar com os animais, fazer artesanato, pegar um bom livro para ler, filmes educativos, instrutivos, aprender alguma coisa. E o próximo passo nosso será aprender a geometria sagrada. Mas agora no momento eu tenho para passar para vocês isso aqui. Vinde a mim todos vós que encontrai-vos aflitos. A maior cegueira do ser humano é achar que tudo está correto e dentro dele está se remoendo. Seja qual for o sentimento que está se remoendo, é o sofrimento que nos deixa numa aflição constante e a gente é cego, porque a gente prefere ver a trave no olho do vizinho e a gente não consegue enxergar a trave que está nos nossos olhos. Mas tem uma certeza que toda a trave que é vista no olho do vizinho é porque ela está nos nossos olhos. Então é mais fácil apontar o erro do vizinho que voltarmos aos nossos olhos e reconhecer que somos imperfeitos e ignorantes. Porque eu estou nessa também, não pensem vocês que eu sou grande coisa. Porque a minha palavra é a palavra de meu Pai que está no céu, é a única que nos liberta. Tá? É a única que irá nos libertar da ignorância, da rebeldia que tem sido a causa de tantos sofrimentos alheios e nós também. Ele é o grande conhecedor das grandes verdades e dos grandes flagelos humanos criado por vós. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. A lei do retorno, ela vem hoje ou amanhã. O que tu faz para o teu próximo repercute em você, só que antes de você fazer o mal para alguém, você está fazendo o maior mal para você mesmo, porque você está se comprometendo com Deus. E de procurar a salvação através da libertação que está em vós, adquirindo conhecimento e estudo, procurando uma filosofia de vida, porque religião é uma palavra muito forte que foi criada pelos homens, né? Nós temos um Deus só. Então, nós temos que procurar dentro de nós uma palavra que nos ensine a praticar o amor e a caridade e fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito conosco. Retirai dos vossos olhos o véu do orgulho e da vaidade que impede de ver as coisas, manter um discernimento, manter uma lucidez e um esclarecimento correto do que é que você quer para você, para sua família, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu vizinho, e que você não quer fazer para o outro, porque isso aí repercute, já falamos, isso aí você seguir sempre falando, porque é a lei do plantar e colher, a lei de causa e efeito, a lei da pena do talião, só que vista de uma maneira mais clara e nítida, em nos fazer entender e compreender que nós pecamos muito, tá? Crede-me que nem todo aquele que murmurar Senhor, Senhor, meu Deus, ele entrará no reino dos céus. O reino dos céus, gente, por gente que diz, morreu, foi para o inferno. O inferno é a consciência onde a culpa e o remorso te atormentam dia e noite. Não importa qual é a morte que você, morte morrida, morte matada, suicídio, não interessa. Os sofrimentos que nós causamos por nós mesmos é por causa do apego. É por causa da trave que a gente tem nos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. A verdade é uma só, ela é nua e crua. A verdade, ela é nítida. E a passagem que Jesus deixou aqui para nós na terra, os ensinamentos, as parábolas, são poucas pessoas que leem, compreendem, entendem e praticam, tá bom? Libertai-vos dos flagelos causados pelas suas cegueiras e por vossas imperfeições e pela nossa ignorância. Imagina você quer fazer um curso de geometria sagrada, você começa a estudar, você começa a praticar, você começa a ter conhecimento, você começa a se libertar de defeitos, de tabus, de preceitos, você se liberta, desapega. Então,
você evitará muito sofrimento. Só para você não, para todas as pessoas que estão ao seu redor. Orar e vigiar. E orar e vigiar. Então você não vai viver rezando todos os dias, mas você seja grato a Deus por hoje estar aqui, aproveitando dos ensinamentos, mais um dia nesse corpo físico, porque o futuro ele pertence a Deus. E a vida futura não é a morte nossa. A vida futura é o desencarne, sim, é a morte através da libertação dessa matéria densa, né? Jesus não subiu aos céus ao terceiro dia, não se libertou? 72 horas depois, assim somos nós também. Então, é necessário entender e ler as leis, compreender e desapegar do corpo, que a verdadeira vida nossa, ela segue na pátria espiritual. Por quê? Ele diz que o meu pai e eu somos todo uno em amor. E esse aqui é um espírito que deixa essa mensagem, né? Um conhecimento muito bonito, tá? Fiquem tranquilos, não é Jesus. Ele está numa dimensão muito longe daqui. Nós somos muito ignorantes para obter esse ensinamento de Jesus direto. Então ele usa os mensageiros de amor e de luz para nos explicar algumas coisas e para obter um conhecimento e não deixar-nos cair na tentação, no ódio, na raiva, no rancor, no remorso, no egoísmo, no materialismo, no apego. Porque tudo aqui para nós, que é fácil falar, é muito difícil entender, para mim também é passageiro. Mas o que eu quero dizer para vocês que é o estudo do livro dos Espíritos, ele abrange um conhecimento muito grande de perguntas e respostas que nos esclarecem. E se no fato não nos esclarecem de momento, porque somos leigos a esse assunto, e tem muita gente que ainda tem o véu da ignorância nos olhos e mexer com espíritos, com mortos, é pecado, é isso e aquilo, mas na verdade, gente, se os espíritos protetores, os espíritos de luz auxiliaram nas escrituras das obras, é porque teria que ser mesmo passada para nós, porque o Consolador prometido não é o retorno de Jesus. O Consolador prometido é o conhecimento da doutrina esclarecedora reencarnacionista, né? Que é a doutrina espírita. Então eu vou dizer para vocês, né, que na realidade o livro dos Espíritos ele fala muito da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as relações dos espíritos com os homens e como eles influenciam na nossa caminhada terrena, incentivando brigas dentro dos lares, desconforto entre os casais, tá? Como eles influenciam na nossa vida presente. Como eles, às vezes, pela falta da nossa vigilância e pela nossa invigilância, nós nos tornamos pequenos marionetes na mão dessas criaturas que também são filhos de Deus, também merecem todo o respeito, mas também são manipulados por mentes doentes, mentes que não têm amor próprio, nem respeito pelo próprio espírito e pela vida das pessoas que estão sendo envolvidas em suas teias magnéticas, seus enredos, suas tramóias e suas pecuinhas, tá? As leis morais. O que vocês entendem por lei moral? Primeiro, é não fazer ao próximo que não queria que fosse feito a você. Segundo, é o estilo de vida que você vai adquirindo no decorrer da sua caminhada e até onde você possa se dizer que você é uma pessoa de moral íntegra, tá? Todos nós temos defeitos e qualidades. Com certeza temos muito mais defeitos que qualidades. Isso vocês acreditem que é bem assim, tá? A vida presente e a vida futura e a vida na humanidade inteira. Os grandes flagelos acontecem porque muitas vezes são espíritos que vêm reencarnar em multidões de lugares onde existem sofrimentos, resgates, onde tem miséria, fome e tantas outras questões. São espíritos que estão muito endividados, que participaram de holocaustos, de grandes guerras, espíritos que afetaram o próximo, detonando certas coisas que vocês sabem que a gente não tem que estar falando. Então, tudo isso é uma questão
de um certo conhecimento. A vida presente nossa aqui deve ser vivida da melhor forma possível. Sim, ser caridoso, ter amor ao próximo, é respeitar. Nem todo mundo tem condições de ajudar, mas às vezes a ajuda não é só comida e dinheiro. É uma conversa, uma palavra, um conforto, um carinho. Sim, se poder auxiliar, se pode, então seja bem-vindo, tá? Porque a nossa vida presente é assim. Eu aqui nesse meu corpo, com essa minha personalidade Rosângela, tá? Já venho com a minha bagagem bastante carregada e eu não sei o que eu carreguei nessa bagagem, não quero saber, o meu passado está morto, enterrado, mas tem síndromes e questões que acometem o meu corpo, a minha mente, medo, pânico, ansiedade, estresse, muitos têm esquizofrenia, muitos têm o autismo, tudo isso que repercute na vida presente são débitos, falhas no passado e que nós deixamos grandes lacunas, tá? Como suicídios, homicídios, genocídios, feminicídios, né? Pedofilias, abusos de toda sorte, né? Então, nessa vida existem tendências que nós temos que aprender a vencer e reconhecer que essa tendência está um pouco fora do normal para fulana que está vivendo essa vida e está tentando seguir um caminho reto, um caminho repleto de coisas positivas. Sim, sou falha, e muitas falhas, meu passado teve muitas falhas, mas vamos convir que 20 anos atrás, que eu estou com 51 anos de idade, eu não era essa pessoa que eu sou aqui agora. Foi necessário sim passar por muita coisa negativa, por muita gente que precisou ser utilizada para me fazer enxergar que na realidade eu não sou melhor do que ninguém e que eu sou tão falha quanto aqueles que na verdade a gente aponta os defeitos. É como você chamar a pessoa de um apelido desagradável, baranga, tal coisa, ou bugia, ou anta, não sei o que, e na verdade você está se refletindo naquela pessoa porque você só vê nela o que tem em você. Essa é uma grande realidade. Mas tirando isso, eu quero falar para vocês uma coisa que é muito importante, que na realidade eu acho que para todos nós tem que haver um certo esclarecimento, é que nós sempre estamos rodeados de espíritos de luz, tá? As pessoas da família que desencarnaram, se nós não conseguirmos manter um discernimento em levar o pensamento a Deus e pedir a Deus que seja intercessor para que aquela pessoa ela encontre o caminho da luz e que ore para que a pessoa seja recebida e assistida pelos mensageiros do Pai, os socorristas, não adianta a gente prender vela e pedir para me ajudar a superar isso, a riqueza, isso, aquilo, porque a pessoa não está em equilíbrio perfeito para ser o intercessor perante a Deus, porque ninguém faz nada sem a vontade de Deus e sem o consentimento do Pai. Até mesmo uma folha para cair de uma árvore é necessário que haja uma permissão do Pai, que é todo poderoso. Então eu vou falar para vocês um pouco da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos faz entender que existe princípios senso moral, fluido vital, tá? Existe a matéria orgânica, tá? Que é uma fonte comum entre todos os seres vivos e que a alma que habita esse corpo físico, ela tem um fluido vital, tá? O corpo sem a alma não é nada. É uma matéria inerte, tanto é que quando se morre você vê isso, tá bom? Quando a alma ela abandona o corpo após um desencarne, tem gente que demora 3 dias, que são 72 horas, tem gente que está tão evoluído que antes de deixar já está se despedindo do corpo físico, porque ele só serviu como invólucro, como um meio de transporte aqui na Terra, tá bom? Então, todas essas vidas passadas que nós tivemos, além desta vida, que essa aqui é a minha melhor versão, como eu já falei, eu estou preparando a minha personalidade no futuro. Mas eu reencarnei e trouxe muitas personalidades comigo. Aí tem gente que diz que é bipolar, horas eu estou sorrindo, horas eu estou chorando, porque existe um conflito de emoções,
Nós temos vários corpos, temos 7 corpos, tá bom? E nesses corpos, cada um deles está nos registros que mais nos afetaram na nossa caminhada terrena. Registros de morte, de suicídio, de latrocínio, todos os tipos de registros que a gente traz, tá? E o nosso corpo tem um corpo que traz todos os registros de todas as emoções. E se nós não temos um equilíbrio suficiente para nos entender e compreender que essas emoções, às vezes, elas nem foram despertas aqui por um motivo tal, simplesmente houve um estopim de uma situação que aconteceu e aquela emoção ela flui de forma muito brutal. E começa a obter dentro dos seus lares um grande inconveniente com todas as pessoas que você convive. Por isso eu vou falar para vocês, além do estudo, tá, do livro dos Espíritos, que é muito importante, que foi passado para nós através de uma mentora, tá? Nós vamos falar que o princípio, a alma, é um princípio da vida material. A alma intelectual, para nós, é o princípio da inteligência. A alma espírita é o princípio da individualidade depois da morte. Tá? E como se vê tudo isso numa questão muito importante de entender, a alma vital é comum a todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm alma, até os cachorros têm. Tá? As plantas, os animais, eles não têm alma. Tá? Eles não têm alma. Tá? Mas os homens têm a alma, o princípio inteligente, a alma intelectual, tá? E isso aí só pertence ao homem, a alma espírita, ela só pertence ao homem, tá bom? Depois vocês pegam para ver, tá? Ó, o livrinho dos espíritos, tentem entender, se gostam, melhor ainda, vai ter mais facilidade de acesso. Eu vou falar para vocês do apometria. Por que eu vou falar da apometria? Porque eu estou falando das personalidades. Dentro desse contexto todo existem personalidades. Personalidades em desalinho, em desafeto, com medos, com rancores, com remorso. Não conseguem dar certo no trabalho, não conseguem dar sorte no amor, não conseguem obter uma escolha melhor da vida, o discernimento de alguma ideia, de uma situação que estão convivendo. Não conseguem perdoar, não conseguem se perdoar, vivem no rancor, no remorso, na raiva, na ira, no ódio, blá, blá, blá. Tá bom? A apometria é uma técnica de tratamento espiritual que ela vem com o objetivo de mostrar que existem outros caminhos para a cura dos males físicos, espirituais, através das muitas personalidades, tá? Em cima da minha personalidade existe uma personalidade múltipla, tá? E cada corpo que eu tenho tem 7 personalidades que se geram mais subpersonalidades, mas isso vamos deixar para depois. As aflições e os conflitos, as consequências de débitos adquiridos em vidas passadas, eles repercutem no nosso presente, onde somos muitos algozes e vítimas, cada ser com seus débitos, e somos nossos próprios obsessores, porque colocamos uma coisa na cabeça e não conseguimos tirar, com mania de perseguição, principalmente, somos nossos próprios obsessores. Tá? O que resultam esses débitos? Eles resultam numa perseguição por encarnados e desencarnados. Perante os encarnados se explica simpatias e antipatias, e desencarnados obsessões por seres invisíveis, ignorantes e perdidos nas suas raivas, na vingança, no ódio, no orgulho, na maledicência, na inveja e tá. A finalidade do obsessor. E quem é ele? A finalidade do obsessor é obsidiar o algoz do passado, pelo quais nós temos débitos de uma outra hora, e que possa ser ressarcido os débitos passados, vingando-se, para que possamos estar quites com eles. Eles são nada mais, nada menos pessoas que nós fizemos muito mal. Porque nós não somos melhor do que ninguém. Nosso telhado ele é de vidro. Quando nós julgamos um outro, além de nós ter uma trave no olho nosso, o nosso telhado ele é de vidro, pessoal. Tá? O que devemos fazer em relação aos algozes presentes em nossas vidas? Deixemos de pensar, tá, em quitar dívidas, tá, e pensar equivocadamente. O que temos de fazer é aprender
a perdoar, a orar, a vigiar por eles. Por que vamos aprender a orar e vigiar para eles? Porque nós não somos obrigados a quitar dívidas nenhuma que nós não conhecemos nesse presente, porque nós já fomos perdoados, estamos em corpos físicos, caminhando na senda do progresso. Quem está perdido, balbal, Nicolau, como quem diz, tá? Porém, tudo é no tempo de Deus. Ele vai te chamar à evolução, através de um sofrimento, de uma dor, de uma igreja, de uma religião, de uma filosofia de vida, seja como for, você vai ser chamado. O grau evolutivo de cada ser tem um tempo. Senão os hospícios estão cheios de pessoas desequilibradas porque não encontraram o seu tempo, não encontraram apoio, não encontraram nada. A mediunidade descontrolada é o hospício na certa, é a internação na certa. Se fôssemos obrigados a sofrer, não haveria justiça de Deus, gente. Pois é importante que não é que o bem e o mal sofrer, o importante é o aprendizado. E não fazer com que o sofrimento que a gente carrega se torne um peso, um transtorno, um pesadelo que pode ser acometido contra nós atos abusivos, como o suicídio, tá bom? Toda aprendizagem que Jesus deixou na Terra, Ele pediu para nós aprender que o sofrimento é uma depuração. Mas nunca devemos nos revoltar contra Deus, é um dos maiores pecados, principalmente jogar o nome dele em vão, tá? Que nós possamos ter a fé, a confiança no futuro e ser resignados e nunca esquecer que nós somos espíritos reencarnados com tarefas e que nós aqui estamos de passagem. Para quem gosta de ver no YouTube mansões e casas abandonadas com tudo dentro, não se leva nada daqui, pessoal. Tenham em conta isso, gente. O que você leva é o bem ou o mal que você faz. O inferno é tua consciência, assim como o paraíso é a tua consciência. Tranquila ou o peso, o recargo dos remorsos. Tá? Que por mais difícil que as provações estejam em nossa vida, quanto mais conhecimento, mais estudo, mais entendimento, mais compreensão, mais inteligência e sabedoria, mais capacidade de entender, aprendemos a nos conhecer através da razão, com isso evitar os equívocos semelhantes como o achismo, o falso julgamento, né? Como agem os obsessores? Os nossos obsessores, os nossos algozes, eles agem na verdade com inimigos ocultos sorrateiramente, tá? Trabalham em cima dos nossos medos, do remorso, da culpa, vitimismo, incentivando tantas emoções que desenvolvem dores, tá? Através também de perdas de entes queridos. Então a gente se revolta contra Deus, abandona Deus ou vai para uma religião que não encontraste uma palavra, não encontraste um apoio, não acredita em Deus, já fica séptico, já partimos para a ignorância e já deixamos de encontrar o caminho certo. Então, no picadeiro da vida, nós somos os palhaços e eles estão, né, fazendo a festa. Então, nós não podemos nos deixar, não podemos nos equivocar, não, tá bom? A maioria dos casos, as doenças, as síndromes existentes nessa vida são consequências de vidas passadas, o que acontece com algumas enfermidades, pessoal. Tá? Essas enfermidades, elas se explicam através do Alzheimer, autismo, depressão, manias de perseguição, tá? Angústias, já falei depressão? Acho que já falei depressão. Esquizofrenia, quem usou muito da cabeça para fazer o mal no passado, como advogados e outras coisas, médicos e tantas outras coisas mais, que usaram muito para fazer o mal, para descobrirem fórmulas para causar armamentos bélicos, coisas assim, eles nascem com essas síndromes, e dependendo das síndromes que eles nascem, é um resgate que eles escolhem. Só que às vezes a síndrome elas vêm e a gente nasce numa família para ser induzida a entrar numa senda, no caminho reto, no caminho do bem, e não adianta. Não encontramos apoio, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Que não é o meu caso, tá? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pessoas que têm síndromes mais atenuantes e mais agravantes relacionados com as suas emoções e o seu comportamento, a sua dignidade, a dignidade das pessoas com quem você convive. O que falar das pessoas que têm forte tendência a autoeliminar-se? Suicídio. Essas pessoas já nascem com isso, com essa aptidão de se autodestruir. Essa ilusão à destruição é uma ilusão meritória, né?
Mas se ele encontrou o mérito da desilusão que ele tem na vida dele, ele vai contigo ou sentigo, com apoio ou sem apoio, o cara não vai querer saber de nada. Ele vai cometer o ato de suicídio. O meritório, eu falei errado, porque meritório, ninguém merece morrer, ninguém merece se matar, isso aí é contra as leis de Deus, tá? Eu peço desculpa porque eu falei errado. Mas essa aptidão, ela deve ser tratada, estimulada a valorizar a vida. Amar o próximo, começando por cada um. Aí a pessoa não encontra apoio, a pessoa está desempregada, tem um orgulho que impede de sair procurar ajuda, a pessoa está passando uma necessidade muito grande. E nós devemos, todos nós temos obrigações, como seres humanos e filhos de Deus que somos, procurar auxiliar, sim, fazer com que as pessoas entendam o valor à vida e tudo que nós passamos aqui é momentâneo, que nada dura para sempre. Até mesmo os nossos erros, eles podem ser consertados. Existe o perdão. Existe uma maneira de você encontrar diante de você uma forma, porque Deus te coloca no caminho, de você conseguir atenuar todo esse sofrimento com a fé. A paciência com a fé, resignação, a ponderância. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês. A apometria, ela ajuda muito. Existem vários grupos lindos, sérios, pessoas sérias que trabalham com isso, tá? Podemos orar, sim, e pedir assistência, podemos orar por todo mundo. Só não ora quem é egoísta, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês. Procure se informar. Procure tirar o véu do orgulho e da vaidade que impede vocês de encontrar uma saída para as questões. Pratique o evangelho no lar. Tá? O evangelho é uma luz que está dentro da casa. Tá? Uma oração sentida de coração pelos familiares que não estão mais conosco, os amigos, os vizinhos, os conhecidos, os desconhecidos, os inimigos ocultos também. A piedade e o amor ao próximo começa quando você começa a orar pelos seus inimigos ocultos. Se você não tem corpo presente, você acredita que você tem algum inimigo oculto, alguma dívida do passado, algum pacto que você fez e você não se deu conta, alguma maldição, alguma praga que foi também decretada. Então, temos que orar. Temos que aprender a orar. Tá? E quando você deita e adormece, antes de adormecer, você pode pedir que os bons espíritos, espíritos de luzes, possam, sim, através dos anjos guardiões, encaminhar você a lugares onde você possa ter discernimento, entendimento e compreensão. Pessoal, é muito importante. Isso aqui não é um desabafo, isso aqui é uma aprendizagem que nós vimos tendo com a colega Janaína que estamos estudando. Não existe nenhum mal que dure para sempre, pessoal. Você pode agravar o seu mal ou atenuar, dependendo a fé que você tem, a crença em Deus e em Jesus, pessoal. O conhecimento, o estudo, a Bíblia, ela é a coisa mais linda que tem. Depois que eu ler o livro dos Espíritos, vou ler o livro dos Médiuns, depois o Evangelho novamente, depois a Gênese, as obras póstumas, tá? Um livrinho O que é Espiritismo, que é muito importante, que eu vou passar para vocês depois, vou dar uma lida nele, vou tirar uns dados importantes. E não importa a religião, tá? O que acontece que eu falo para vocês do Espiritismo? Eu falo para vocês do Espiritismo porque eu acredito na vida após a morte do corpo físico, na libertação e no seguimento, né, que nós temos na espiritualidade maior, que aqui é tudo ilusório, tanto é que não podemos levar nada do que nós adquirimos. Tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês por fazer com que na minha página ela ganhe um sentido e a minha vida também ela ganhe outro sentido, podendo passar a vocês um conhecimento, né? Podendo passar a vocês um entendimento que é muito importante para a gente, tudo isso.
Tá bom, pessoal? Eu agradeço muito de coração que vocês consigam obter esse esclarecimento através da minha página, o YouTube, no meu canal. Se gostarem, eu agradeço, tá bom? Um beijo grande nos seus corações. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.